Hoje eu quero tratar de um texto magnífico das Escrituras, que trata de uma das verdades mais sublimes da nossa vida cristã. Convido você então a abrir comigo Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Vamos ler esse texto. Paulo escreve assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E ele vai dizer também no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E estando nós mortos, então, Ele nos deu vida. E esta vida foi dada junto com Cristo. E ele termina o verso 5 dizendo: pela graça sois salvos. E agora, ele no verso 6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele conclui esse texto dizendo assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. É importante entender que a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. A cidade de Éfeso era uma grande metrópole da época, era uma cidade com mais de 300 mil habitantes, era a capital da província da Ásia Menor. E Paulo ficou ali 3 anos, e é curioso que Paulo não tinha os recursos que nós temos hoje, de Bíblia impressa, de livros teológicos, de meios de comunicação, seja de literatura, seja de televisão, de rádio, de redes sociais. Paulo não tinha sequer mesmo capacidade de amplificar a sua voz com os recursos de som que nós temos hoje. E em 3 anos que Paulo passou ali naquela cidade, uma cidade fortemente idólatra, porque hospedava o templo da deusa Diana, que era 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma cidade que comercializava os nichos do templo da deusa Diana como seu principal produto de souvenir, uma cidade também não só idólatra, mas fortemente marcada pelo ocultismo, pela magia. E Paulo ali 3 anos, faz recuar a idolatria, faz entrar em colapso o ocultismo, pessoas vão se convertendo e queimando seus livros em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu na cidade. E a partir de Éfeso, Paulo então vai plantando igrejas nas outras cidades da província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Na verdade, houve ali um grande avivamento espiritual. Nós não temos condições de explicar o sucesso estrondoso do ministério de Paulo naquela cidade, a não ser por uma poderosa intervenção de Deus, trazendo um grande reavivamento espiritual. Pois bem, Paulo tinha saído de Éfeso, tinha levado uma oferta aos pobres da Judéia em Jerusalém, fora preso em Jerusalém, ficara 2 anos em Cesareia Marítima, sendo acusado pelos judeus. Agora Paulo, por optar ser julgado diante de César, viaja para Roma e ele escreve esta carta de Roma.
Esta carta é a rainha das cartas. É a carta mais robusta no que concerne à doutrina da igreja, a eclesiologia. No capítulo 1, o apóstolo Paulo traçou de maneira belíssima a nossa salvação do ponto de vista do plano eterno de Deus, como a Trindade estava envolvida na nossa salvação. O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. Este é o grande plano eterno de Deus, a eleição, a redenção e o selo do Espírito Santo. Paulo conclui o capítulo 1 orando para que a igreja entenda tudo aquilo que Deus fez por ela. Mas agora, no texto lido, Paulo vai contar para nós como foi a nossa salvação, como é que este plano se torna realidade histórica na nossa vida. E então, Paulo vai destacar no texto lido 4 grandes verdades, sublimes verdades, transformadoras verdades. E eu gostaria de repartir com você, então, essas 4 verdades. A primeira delas, nos versos 1 a 3, quando Paulo diz que o pecado trabalha contra nós. A segunda delas, nos versos 4 ao verso de número 9, quando Deus trabalha por nós. A terceira é que Deus trabalha em nós, no verso 10, parte A. E a quarta verdade é que Deus trabalha através de nós, no versículo 10, na parte B. Então, acompanhe comigo, por gentileza, esse primeiro ponto, que o pecado trabalha contra nós. E Paulo vai fazer 4 declarações aqui. Primeiro, veja o verso 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira realidade que Paulo menciona é que o homem, antes de um encontro com Cristo, ele está morto. E você sabe que a palavra morte significa separação. Embora você, o homem, anda, corre, vê, escuta, sente, fala, age, reage, espiritualmente ele está morto, até o momento de ter um encontro com Cristo. A sua comunhão com Deus foi interrompida. E um morto não escolhe, um morto não decide, um morto não faz opções. Ou Deus intervém soberanamente para salvá-lo, ou ele está irremediavelmente perdido. Era assim a nossa condição antes de Cristo. Mas em segundo lugar, Paulo vai mostrar que o homem não só estava morto, separado de Deus, mas ele era desobediente, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Então, o que Paulo menciona aqui é que o homem é desobediente porque ele está sob domínio, controle. Ele é um escravo. E ele é um escravo da carne, ele é um escravo do mundo, ele é um escravo do diabo. Ele tem uma coleira no pescoço. Ele não é livre. Ele é submisso a esse domínio, a esse senhorio carrasco, cruel, que oprime, que leva o homem a uma servidão plena ao pecado. Mas em terceiro lugar, Paulo vai mostrar que este homem, além de estar separado de Deus, morto e desobediente, este homem é também depravado, porque o verso 3, parte B, diz: fazendo a vontade, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem, ele está numa situação de depravação moral. Se as inclinações da nossa carne são inimizade contra Deus, se as obras da carne são impureza,
prostituição, lascívia, todas as questões aí dos maus relacionamentos, ira, inveja, porfia, ciúmes, e se tem também os descontroles emocionais, de falta de domínio próprio, né? Glutonaria, bebedice, e se tem também os desvios religiosos de feitiçaria, idolatria. Tudo isso está escravizando o homem. Ele é um escravo, porque ele está com a sua vontade corrompida, ele também é um ser depravado. Toda a inclinação do seu coração vai para além da obediência e para fora da vontade de Deus. Mas finalmente Paulo menciona que este homem está condenado, separado de Deus, desobediente, depravado e mais do que isso, condenado, porque o verso 3 termina assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então este homem, antes de Cristo, está numa situação irremediavelmente perdida. É isso que o pecado faz. O pecado trabalha contra nós, para destruir-nos, para arruinar-nos. O salário do pecado é a morte. O pecado é maligníssimo. Maligníssimo. O pecado vai levar você para mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai custar um preço a você mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado trabalha contra nós. Mas a segunda verdade que Paulo trata nesse texto é que Deus trabalha por nós. E veja você, no verso 4, que está aqui uma conjunção adversativa extremamente importante no contexto desta carta e deste texto em especial. Mas, diante da crise que o homem estava, porque o pecado trabalhou contra ele, levando à morte, à desobediência, à depravação e à condenação, apesar deste quadro sombrio, mas Deus, e aí entra o que Deus fez por nós. Em primeiro lugar, versículo 4 diz que Deus os amou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, é claro que se Deus nos amou, Deus não nos amou porque viu em nós virtudes suficientes ou elementos, predicados, dignos de recomendar-nos ao amor. O amor de Deus não tem sua causa em nós, o amor de Deus tem sua causa nele mesmo. É por isso que ele só nos amou, porque ele é rico em misericórdia. Porque lançou o coração dele na nossa miséria, ele nos amou. Mas amou-nos com amor eterno, amou-nos com amor sacrificial, amou-nos com amor abundante, amou-nos com amor imerecido e amou-nos com amor provado. Ele, por ter nos amado, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esta é a sublimidade incomparável do amor de Deus por você. Mas em segundo lugar, Deus nos ressuscitou, olha o verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que Paulo está dizendo é que a nossa salvação não foi apenas um verniz, uma caiação. Deus não apenas fez algumas reformas estruturais, Deus não apenas passou-nos um cosmético religioso, para que você e eu pudéssemos ser salvos, foi necessário que Deus fizesse uma operação de milagre na nossa história, ressuscitando-nos, trazendo-nos de volta para a vida. Estávamos mortos. Você não enfeita um morto, você não passa cosmético num morto, você não veste um morto de forma bonita achando que esses recursos externos possam lhe dar vida. A religião não pode dar vida, os rituais não podem dar vida,
Só Deus pode operar esse milagre da ressurreição espiritual. E foi isso que Deus fez por nós. Terceiro lugar, Deus nos exaltou, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja você que Deus nos tira da sepultura existencial, nos dá vida e nos exalta, fazendo-nos assentar com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. De tal maneira que, se você está em Cristo, você já está com Ele assentado numa posição de honra nas regiões celestiais. Deus não só lhe salvou, Ele também lhe exaltou. Não estou lhe dizendo exaltou no sentido de soberba, de arrogância, de altivez. Não, não, não. É a posição elevada que Deus colocou você. É isso que Deus fez por você. Mas ainda em quarto lugar, Deus nos guardou, olha comigo o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus vai preservar você pelos séculos vindouros, com um propósito, para revelar, para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Em outras palavras, Deus que salvou você, Ele vai preservar sua vida, guardar você, até aquele grande dia da consumação final, quando Ele vai apresentar você como troféu da sua graça, não dos seus méritos. Em outras palavras, ninguém vai chegar no céu, bater no peito, arrogantemente dizer, eu vim receber o que eu mereço. Não. Nós seremos troféus da graça de Deus. Ele, Deus, será exaltado pela nossa salvação. Bom, já olhamos até agora as duas verdades primeiras. O pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós. E vale ainda mencionar agora que Deus trabalha, o terceiro ponto é que Deus trabalha em nós. Confira comigo os versos 8, 9 e 10a. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então vamos entender. A nossa salvação tem três aspectos muito importantes de serem mencionados. Primeiro, a causa meritória da nossa salvação. Segundo, a causa instrumental da nossa salvação. Terceiro, o propósito da nossa salvação. A causa meritória da nossa salvação é a graça. Pela graça sois salvos. Graça é um dom imerecido. Graça não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você em Cristo. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso. Isso é graça. Foi o que Cristo fez por você e por mim na cruz. Não porque nós merecêssemos, mas porque Ele, sendo rico em misericórdia, nos amou. Deu a sua própria vida por nós. Isso é graça, é a causa meritória, é o que Cristo fez por você na cruz. Mas a causa instrumental da nossa salvação é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é a fé que é a causa meritória, não. Não, não. A fé é apenas um instrumento de apropriação dessa salvação que nos foi dada pela graça. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Agora, o propósito da nossa salvação são as obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja,
as obras não são a causa, as obras são a consequência da nossa salvação, o que veremos no quarto ponto desta mensagem. Mas no verso 10, quando Paulo diz, quando nós estamos afirmando que Deus trabalha em nós, Paulo vai dizer assim, porque somos feitura dele. Feitura dele. E essa palavra feitura é a palavra poema, na língua original, na língua grega. Então Deus está escrevendo um belíssimo poema na sua vida. Nas palavras de Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29, Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. Ou, nas palavras de 2 Coríntios 3,18, Deus está transformando você de glória em glória na imagem de Cristo, pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, talvez você olhe para a sua vida hoje, mas eu não estou vendo beleza nesse poema. Aliás, nem rima ele tem. Calma, Deus ainda está escrevendo. Ele está esculpindo em você a beleza do seu filho. É como o ourives que pega o metal cheio de impurezas e joga-o no cadinho, no fogo, e o fogo começa a destruir as impurezas, para que o ouro se torne belo, nobre, puro, útil. Quando é que o ouro está bom? Dizem os entendidos, é quando o ourives olha e vê o seu rosto refletido naquele metal. Deus está trabalhando em você, Deus está escrevendo esse poema da sua vida, olhando para você, no momento em que o próprio Pai, o próprio Deus, vê a beleza do seu Filho em você, em mim, nós estamos com um poema pronto, escrito pelo próprio Deus. Deus está trabalhando em você. Mas o último ponto desta mensagem é que se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, se Deus trabalha em nós, em quarto lugar, Deus trabalha através de nós. Olha o final do verso 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então Deus agora vai agir por intermédio dos seus filhos. Deus vai com as suas pernas, Deus enxerga com os seus olhos, Deus escuta com os seus ouvidos, Deus age com as suas mãos. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para fazer. Tem tanta gente que confunde isso, achando que as nossas obras são a causa da nossa salvação, que nós temos que merecer a nossa salvação, que nós temos que fazer por onde para sermos salvos. Não é isso que o texto ensina. O que o texto ensina é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas nós somos salvos para as boas obras. Eu não sou salvo porque pratico boas obras, as pratico porque fui salvo pela graça. As boas obras não são meritórias, elas são expressão de gratidão a Deus pela salvação gratuita que recebemos pela fé. Então é hora de você perguntar, nesse quesito boas obras, que nota você daria a você? Seríamos nós muito egoístas, recebendo gratuitamente a salvação, cruzássemos os braços
e quiséssemos só receber, a vida inteira só receber. Aqueles que só recebem ficam estagnados, como o mar morto, que recebe as águas do Jordão, mas não as distribui. Por isso não tem vida. Deus salvou você para as boas obras. Quando você as pratica, você está não apenas abençoando pessoas, mas você está glorificando a Deus, o Pai que está nos céus. É hora de você perguntar, como é que você tem feito com esta salvação que você recebeu de graça? E agora, como evidência da sua gratidão a Deus, o que é que você tem feito? Bom, nós devemos praticar essas boas obras, primeiro dentro da nossa casa. Quem não cuida da sua família é pior que o incrédulo. Segundo, nós devemos fazer o bem, primeiramente, aos domésticos da fé. Terceiro, nós devemos fazer o bem a todos os homens, indistintamente a todos os homens. Quarto e último lugar, nós devemos fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Você não pode ser vencido pelo mal, você precisa vencer o mal com o bem. E desta maneira, você vai, com as boas obras, numa expressão da sua gratidão a Deus, abençoar pessoas, de perto e de longe. Então, fechando, nós afirmamos 4 verdades nesse texto. Primeiro, pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Desejo ardentemente que Deus abençoe sua vida. Eu não sei como é que você está aí do outro lado, mas talvez você está prisioneiro do pecado, do vício, das mazelas. Você está sem vida, sem liberdade, sem alegria, sem paz, atormentado, escravizado, achando que não tem mais saída. Pois eu quero lhe dizer que apesar dessa situação terrível, Deus ama você. E Deus é poderoso para salvar você, para tirar você da morte, para tirar você da escravidão, para tirar você dessas amarras que lhe prendem e dar vida e exaltar você e guardar você em segurança como troféu da sua graça. Eu quero dizer para você que hoje, agora, Deus pode fazer este milagre na sua vida de salvar você, de fazer de você um membro da sua família, de selar você com o Espírito Santo e guardar você para apresentar você como um troféu da sua graça. Eu quero dizer que você que foi alcançado por esta graça, está sendo transformado todo dia pelo Espírito Santo, mediante a palavra. Como se Deus estivesse escrevendo um belíssimo poema na sua vida e depois refletindo esta beleza para o mundo todo através da prática das boas obras. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Sempre se lembre disso. O pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. E Deus trabalha através de nós. Grande abraço. Deus abençoe sua vida.